Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Alexandre de Moraes tem vários pepinos para resolver aí nos próximos meses. Eu não estou me referindo apenas à questão dos Estados Unidos, ou ato 301, ou o fato da denúncia ter acontecido agora no Parlamento Europeu e 16 deputados terem denunciado os atos do Alexandre de Moraes, não. Eu me refiro a uma pessoa que trabalhou próximo ao Alexandre de Moraes e tem provas do que ele fez. A essa altura o Brasil já conhece, ou boa parte do Brasil conhece, se não conhece deveria conhecer, o nome Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro era um assessor do Alexandre de Moraes, o chefe da área de monitoramento, ou melhor dizendo, da área da censura do Alexandre de Moraes no período das eleições de 2022, quando ele criou uma espécie de organização própria, no qual ele era o chefe e ele mandava quem era para ser derrubado, quem não era para ser derrubado. Alexandre de Moraes talvez não contasse com o fato de que uma outra pessoa nessa organização que ele criou pudesse ter consciência, pudesse ter valores e princípios democráticos, verdadeiramente dizendo. E aí essa é, na minha opinião, uma das maiores dores de cabeça que ele vai ter. Não só esse, assim como o caso do Felipe Martins e a fabricação de provas, provas forjadas para manter o Felipe Martins preso, mas esse caso aqui vai dar muita dor de cabeça para Alexandre de Moraes. Ex-assessor prepara denúncia contra Moraes ao Parlamento Europeu, dizem aliados. Na verdade, quem disse isso foi o próprio Eduardo Tagliaferro, numa participação hoje na Auriverde, que eu trago aqui para vocês agora. Olha o que ele disse. Falar um pouquinho a mais disso, por quê, o que seria, o porquê que foram deletadas e se alguém mandou deletar essas mensagens. Bom, aqui, para você contextualizar, ele estava falando do fato de que o Alexandre de Moraes havia determinado que todos os funcionários desse setor de censura ilegal deletassem tudo. Bom, por que mandar deletar se é tudo legal? Se tudo seguiu o devido processo legal? Isso é, obviamente, uma tentativa de apagar provas e evidências que poderiam ser usadas contra ele. Alguém que mandou foi ele, discutivelmente foi ele. Eu não posso dar maiores detalhes. Na verdade, ele sempre mandou deletar todo o conteúdo que a gente conversava em grupos, ou em conversa entre pessoas. E eu não fiz isso. Ele que você diz é não o ministro? Bom, Alexandre de Moraes, eu não fiz isso, e como muitas outras pessoas que estavam bem próximas a mim também não fizeram. Não fizeram, entendeu? Eu não posso entrar em mais detalhes com relação a isso aí, por quê? Deixa eu explicar. Ele sabe o que é, porque ele não é otário. Mas se eu for detalhar tudo que eu tenho, tudo o que vai ser feito, ele pode tentar lá dentro, como ele sempre fez, manipular para falar, não, isso não é isso não é aquilo. Mas eu tenho como provar a manipulação. Eu tenho como provar. E eu vou provar. E Eduardo, você teme pela sua vida? Eu não tenho medo de morrer, cara. Independente dessa situação, eu nunca tive medo de morrer. Eu só peço a Deus que eu não morra afogado e nem queimado. Mas eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Zero. Tagliaferro, e nesse sentido, né, eu entendo que nós precisamos buscar o caminho para fazer com que tudo o que você tem de conteúdo seja usado da melhor maneira possível. O que você busca? É o Parlamento Europeu, o Parlamento Americano? No Brasil, alguém já buscou você para Polícia Federal, algum parlamentar aqui para que você possa colaborar? Como se dá agora esse momento? Porque você já tomou a decisão, né? Você está aqui hoje conversando conosco e o nosso objetivo, repito, é te proteger, é mostrar o seguinte: nós temos alguém hoje de vital importância para que a gente possa passar o Brasil a limpo. Então, esse é o objetivo, você sabe disso, né? Agora, qual é a tua intenção ou o caminho? Você já tem esse caminho? É na Europa, Estados Unidos, é no Brasil? Como é que você já desenhou, que você planejou isso? Ótima pergunta, porque o pessoal fica assim, joga tudo, joga a merda do ventilador, cospe, não sei o quê. A gente quer saber, sim, existe um plano, existe uma estratégia, a gente já vem traçando essa estratégia há um tempo, entendeu? Há um tempo, e nós vamos pegar ele em todos os lugares que forem precisos.
A questão é que aqui não é um Não, mas é o meu militante de direita, Tagliaferro nem se importava com política, só para você ter uma ideia, ele nem sabia quem eram as pessoas que ele estava censurando durante o período, mas ele percebeu algo no período eleitoral, que é isso aqui, ó. Não, mas é o meu ponto de vista. O caminho não foi urna. O caminho não foi urna. O caminho foi outro. Entendeu? O caminho foi outro. Vocês vão saber no momento certo. O caminho não foi urna. Não teve fraude de urna. Isso é o meu ponto de vista. Se teve, não foi aos meus olhos, mesmo porque não fazia parte da minha competência e nem do meu departamento urnas eletrônicas. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. Que continua acontecendo até hoje, né? A questão de não poder tratar, por exemplo, o presidente Bolsonaro em sua campanha não podia usar imagens do 7 de setembro, não podia usar imagens do funeral da Rainha Elizabeth, não podia dizer que Lula era amigo de ditador. Essas questões, você entende que atrapalharam e trouxeram esse resultado? Muito. A direita foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente, entendeu? De fazer uma campanha, de mostrar a sua cara. Porque as coisas que desagradavam à esquerda, elas eram tiradas. Entendi. Bom, eu vou te contar uma história que nós vivemos aqui. Nós tivemos uma entrevista no dia 20. Era feito dessa forma mesmo, entendeu? Não desagradou, vai pro chão. Começou alguma coisa nova, sem ninguém saber. Pessoal, tem isso aí, corre lá e vê. Derruba. Deixando bem claro que a ED não derrubava nada, ela só emitia relatório que ia para as mãos do ministro e seu gabinete de instrutores, para que eles emitissem a decisão judicial disso, entendeu? Uhum. E assim, não existia, a princípio não existia. O pessoal tem uma ideia de que existia um monitoramento, tinha um cara lá olhando todo mundo. Não existia isso não. Não existia isso não. Não tinha gente, mesmo porque não tinha um número de servidores suficiente e nem capacitados para isso, porque eles são servidores do TSE, para monitorar ninguém. Não tinha. Tinha o quê? Ordens determinadas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E a partir desse momento, o próprio gabinete já sabia que tinha e que não tinha que ser olhado. O que é interessante é quando ele fala que eles não tinham pessoas o bastante para fazer um monitoramento maciço. O que isso nos mostra? Essa decisão da derrubada do artigo 19 está passando essa prerrogativa para as big techs de censurar tudo que o STF não gosta. Como é muito difícil censurar milhões de pessoas, eles estão colocando as próprias big techs para fazer isso, ou elas serão penalizadas. Eles estão terceirizando para uma entidade privada a censura política, sob pena de perseguição da entidade privada. Então assim, esse é o Tagliaferro, ele tem provas, como ele mesmo disse, ele não apagou as conversas, ele tem um mundo de provas para apresentar contra o Moraes fora do Brasil, porque todos nós sabemos que se aqui dentro você fala alguma coisa, preso, Polícia Federal, derrubada de redes sociais. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel, galera. A gente não pode fazer desistir agora. Gente, essa manifestação do Alexandre de Moraes agora no STF, nesse retorno no segundo semestre do STF, é uma declaração de guerra contra o povo. Vocês viram isso? É literalmente isso. Vejam só, essa gravata preta tem um significado, nitidamente com raiva, nitidamente parcial. E tem mais, esse pronunciamento aqui, além de declaração de guerra, é o Estado se declarando Leviatã, é o Estado contra o povo, literalmente é o poder do Estado contra o povo, é nítido o discurso, já vou rodar aqui para vocês. Ele também declarou aqui que o Eduardo Bolsonaro está com mandado de prisão. Ele deu uma escorregada aqui e chamou Eduardo Bolsonaro de foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que está com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão está em sigilo, tá? Então existe um mandado de prisão com toda certeza em sigilo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas diz muito essa postura, veja o sistema. O sistema não vai ruir tão fácil, tá? Não se enganem. Tem muita gordura para queimar ainda. Esse sistema tem muita gordura para queimar, tá? Essa manifestação que começa com o Barroso abrindo a sessão, fazendo um discurso para inglês ver, o Barroso que está nitidamente abalado, óbvio, né? Mas aquele famoso discurso da arte da guerra, não vamos entregar a posição, né? Não vamos colocar a bunda na janela, mostrou ali força, embora nitidamente abalado, mas ele tem toda a pressão da corte em cima dele, tem que proteger a corte, né? E aí ele passa a palavra para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes faz isso. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes. Gonê, inicia o presidente agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente, mas... Por que ele, só um adendo aqui, só um aposto, por que ele fala do Gilmar? Porque o Gilmar é o cara que está por trás do Alexandre de Moraes, tá?
O Gilmar é o cara que manda ali na corte, tá? Então até 2030, que é a aposentadoria do Gilmar se aposenta compulsoriamente 75 anos em 2030. Então até 2030 o Alexandre de Moraes está blindado. Tá? Não achem, tá? Existe um racha? Existe. Até vamos falar disso em outro vídeo, tá? Existe um racha. Mas enquanto o Gilmar estiver na corte, o Alexandre de Moraes está protegido. O Gilmar não vai permitir que a corte entregue o Alexandre de Moraes para os leões. O Gilmar não vai permitir, porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar, tá? O Gilmar é o cara por trás e que blinda e que protege o Alexandre de Moraes. Mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados nós contra eles, olha o discurso, pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, não está preocupado com narcoterrorista, com narcotraficante, com corruptos, não. Está preocupado com o povo que luta por liberdade e que fiscaliza a corte. Age de maneira covarde e traiçoeira. Covarde? Covarde? Tem mais de 1.000 condenados como golpista porque se manifestaram com camisa verde e amarela desarmados. Estão presos a penas que traficantes nunca tomaram no Brasil, que homicidas nunca tomaram. E covarde ao povo? Com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Tribunal que nem deveria estar conduzindo esse processo. Vamos lembrar que não tem ninguém com prerrogativa de foro. Esse processo, que nem deveria existir, porque esses fatos sequer são criminosos, se existisse, deveria estar em primeiro grau. Vamos só lembrar disso, tá? Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Foragidos. Tem mandado de prisão pro Eduardo. Tem mandado de prisão pro Eduardo com toda certeza. Aqui ele escorregou. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira. Coragem. Falando em coragem, todo o poderio por trás, quantos seguranças, toda a polícia por trás, quer falar em coragem. Essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos. Que tal? Mentirosos, né? Felipe Martins viajou? Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez, por um documento falso que a Polícia Federal trouxe ao processo para prorrogar sua prisão de forma ilegal. Isso é argumento mentiroso. Derivados de negociações espúrias e criminosas com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado desarmado, golpe de Estado sem forças armadas. Quando a gente fala golpe de Estado sem forças armadas, é que as forças armadas era do Lula. Dia 8 de janeiro, os comandantes das forças armadas eram do Lula. Desde dezembro, o Bolsonaro já tinha dado as forças armadas pro Lula. Golpe de Estado sem forças armadas, sem arma. Meu Deus do céu. Gerando, presidente, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É que vocês estão salvando a economia do Brasil. Essa insegurança jurídica que vem da corte é tudo que a economia brasileira precisa. O Brasil tá leproso perante o mundo por causa da insegurança jurídica causada por vocês. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros
flagrantemente essas condutas imorais. Imoral é prender 1000 inocentes. Imoral é não respeitar o devido processo legal. Imoral é um pronunciamento como esse. Isso é imoral. O juiz que dá entrevista, o juiz que tem raiva do investigado, o juiz que tem ódio do acusado, isso que é imoral. Condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Traidores da pátria, né? Discurso de Venezuela, de Nicarágua. É assim que começam as ditaduras. Vamos perseguir os traidores da pátria, salvando a democracia. Discurso bem perigoso. Afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Se encontra em fase de alegações finais, ou seja, esse processo que eu sou juiz, que eu tenho raiva dos réus, eu já vou terminar. Um discurso perigoso, um discurso extremamente parcial, que não poderia ter ocorrido. Certamente não poderia ter ocorrido. Esse discurso aqui diz muito, tá, gente? Isso aqui diz muito sobre a parcialidade desse julgamento, sobre o risco de já ter uma sentença pronta. Com certeza já há uma sentença pronta. É realmente preocupante esse discurso para a segurança jurídica do nosso país. Veja que eles não vão recuar, né? O sistema está de mãos dadas e o Brasil vai sangrar muito ainda economicamente por causa dessas decisões de perseguir opositores políticos. Isso é muito preocupante. Um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis. Os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo... mandando um advogado calar a boca, caçando a palavra do advogado. Ampla defesa. Inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Vocês viram isso, né? Esse é o processo, que ainda chamam de devido processo legal. Um jogo de cartas marcadas, uma fala que diz muito, tá? E não se vê um ministro da Suprema Corte em nenhum país democrático se pronunciando dessa forma. Com toda certeza, os Estados Unidos nunca viveu isso e dificilmente viverá. Agora, Nicarágua, Venezuela, se vê condutas como essa. É o discurso de nós contra eles, é o Estado Leviatã. O discurso de nós contra eles só se vê em ditaduras. Eu sou Jeff Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Que fazem, para quem 2 anos e 9 meses atrás estava bloqueando meu dinheiro, sem justificativa, parece que o jogo mudou, não é mesmo? Voltando ao assunto, porque a gente estava na questão do tema da digestão por parte do Brasil, e dizer por que é importante nesse momento deixar o Brasil digerir a Lei Magnitsky, porque é a primeira vez na história do Brasil que esse tipo de coisa acontece. Então a gente tem jornalista, político, ministro do Supremo Tribunal Federal, bancos, os departamentos de compliance, ninguém sabe lidar ainda com a ideia, a mídia, ninguém sabe lidar ainda, ninguém tem ideia do que fazer sobre Lei Magnitsky, alguém entrando na lista STN da OFAC. Não é à toa que nós temos a Miriam Leitoa no Globo dizendo que a sanção não tem efeito, que o Alexandre não tem bem em contas nos Estados Unidos. Aí vai a CNN e publica a mesma coisa. O UOL copia a manchete e publica também. Esses caras não fazem ideia do que aconteceu ontem, mas não é só eles. A elite empresarial não tem também ideia, e por isso, antes das sanções Magnitsky, uma série de bancos já estavam buscando escritórios de advocacia americanos para entender quais seriam as repercussões.
Agora que saiu, os departamentos jurídicos desses bancos já estão mandando bloquear primeiro as transações em dólar para o Alexandre, enquanto eles não sabem o que fazer, se vão bloquear só isso ou tudo. E essa é a confusão. Nenhum deles sabe ao certo o que fazer. E tá tudo certo. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Tem bastante tempo que eu estou estudando a Lei Magnitsky e que eu estou conversando com pessoas do Departamento de Tesouro e estou entendendo como é que é a sua aplicação, estudando os casos nos outros países. E eu digo com tranquilidade. Fiquem tranquilos. Sem ansiedade. No Brasil não vai ser diferente. Só que as pessoas precisam de tempo para entender a noção do tamanho da bomba que o Trump soltou no Alexandre. E antes que eles entendam, se preparem, porque vai ter esperneio, vai ter notícia falsa. Tá tudo certo. E daqui a pouco vocês vão começar a ver as primeiras manchetes dizendo que a conta do Alexandre no Banco X foi encerrada. E o cartão na bandeira Y foi bloqueado. E os ativos na corretora Z foram congelados. Vai se realizar, fiquem tranquilos em relação a isso. É uma questão de tempo até que os bancos e os setores de compliance entendam a lei. Tem que ter paciência e tem que ter prazer, porque vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Eu digo para vocês, tem que aproveitar as preliminares, rapaz. Preliminar é uma das melhores coisas da vida. Vai lá, bota a mão no peitinho, sente o peitinho, como é que é, fala, oh, que beleza. Não precisa ter ejaculação precoce. Não precisa, agora. Calma. O sistema perdido faz parte do gostoso. Não vai demorar muito e vocês vão ver, as consequências vão chegar de maneira definitiva. Ora, eu sempre trago aqui, podia trazer vários exemplos do sistema bancário da Venezuela, mas posso trazer, gosto de trazer o exemplo da Carrie Lam em Hong Kong. Mulher Hong Kong, com o sistema financeiro mais independente da Ásia. Mulher do Partido Comunista Chinês, líder dos caras, responsável pela repressão comunista em Hong Kong. O que aconteceu com a mulher? Tá tendo que receber o dinheirinho dela todo mês em papel. O momento agora é de aproveitar. Aí quando ficar tudo claro e o Alexandre estiver completamente isolado do sistema financeiro, aí, gente, é que o peso das sanções na cabeça do Barroso, do Gilmar, do Gumota, do Alcolumbre, do Gonê, etc., vai passar a ser tangível. Porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você ver. Você olhar para o cara do lado, todo arrebentado, todo esculhambado, o escritório da mulher de advocacia da mulher dele destruído, aí os caras olham e falam, eu não quero ser esse cara não. Especular é diferente de ver. E nós estamos no período de transição, então respirem fundo, sem pressa para as próximas sanções. Não dá para salvar, demorei 3 anos para conseguir as sanções quase. Calma, que tem método. Tá? Mas no final das contas, o que é bacana é que nós não tínhamos esperança nenhuma e agora nós estamos repletos de energia. Nós estamos dando as cartas, o regime passou a reagir às nossas ações e não mais nós em relação às ações do regime. Que mudança! Como pode ter conseguido isso? Com um pouco de estratégia. Então confia quando eu digo que uma hora o sistema vai perceber que nada vai melhorar enquanto o Alexandre permanecendo no poder. Mas se você não quiser confiar em mim, confie no Deputy Secretary, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que publicou o seguinte: juízes em muitos países usam togas pretas em parte para atenuar a sua individualidade e assim reforçar o seu distanciamento de viéses pessoais e seu compromisso com a aplicação imparcial da lei. Talvez nenhum juiz do mundo tenha se desviado da forma mais radical desse ideal e assim desrespeitando a toga e o julgamento e os juramentos judiciais do que o ministro Alexandre de Moraes do Brasil. Ele se tornou o rosto olha isso que bonito. Ele se tornou o rosto mundial da censura judicial e do abuso de lei para fins políticos por meio das suas tentativas de silenciar críticos tanto no Brasil quanto no exterior. Com isso, inseriu a si mesmo
e a corte da qual faz parte, em assuntos estrangeiros de maneira sem precedentes, razão pela qual nós nos encontramos aqui hoje. Como grande amigo da nação brasileira, bandeirinha do Brasil, espero e confio que possamos encontrar um caminho para sair dessa crise, mas isso será difícil enquanto o ministro Moraes continuar a usurpar um papel no cenário internacional. A conta oficial do Departamento de Estado em português também republicou no nosso idioma o comunicado à imprensa do Departamento do Tesouro, dizendo que a Secretaria de Controle de Ativos Estrangeiros da Fazenda está sancionando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que usou o seu cargo para autorizar prisões preventivas, arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Então é o que eu estou dizendo, nada disso é coincidência. Você tem plano, você tem etapas, você tem movimentos previstos, você tem reações. Acreditem no que eu estou dizendo. O sistema vai ter que digerir isso por bem ou por mal. Aqui, operadoras do mercado financeiro já testam cenário de sanção a Moraes nos Estados Unidos. E a reportagem diz que uma das preocupações é o Banco do Brasil. Imagina o banco público tendo que obedecer às sanções dos Estados Unidos. Então, o Globo, Lauro Jardim é do Globo, discordando da Miriam Leitoa do Globo. Na Globo News, os caras estão dizendo que as sanções são válidas. No jornal o Globo, eles estão dizendo que as sanções não são válidas. E na Globo News, eles também estão ensinando ao ministro como usar VPN, como lavar dinheiro e como usar procuradores, ou seja, laranjas, para operarem dinheiros e fugirem das sanções dos Estados Unidos. Irmão, que fazem, Xandão? Que fazem para quem 2 anos e 9 meses atrás estava bloqueando meu dinheiro sem justificativa, parece que o jogo mudou, não é mesmo? A novela está chegando no final. Aparentemente, mais uma figura, dessa vez da imprensa, uma extrema apoiadora desse regime ditatorial que o Brasil vive, também foi sancionada. Só que ela foi sancionada na própria empresa em que ela trabalha. Com certeza você se lembra dessa figura magnífica que está aqui. Essa figura é Magnitsky, a Eliane Cantanhede. Ela teve seus momentos de fama na imprensa quando reclamou da Neoenergia, porque eles haviam destruído a energia da cidade dela, mas na verdade o disjuntor é que tinha caído. Ela também ficou famosa quando disse que criticar medidas públicas é crime. Ela incorpora a ideologia de mundo do Alexandre de Moraes, que é uma maravilha. Na última, ela disse que os mísseis do Irã só causam uma mortezinha aqui e ali de alguns judeus, quase que revoltada pelo fato de não ter milhares de judeus mortos. Fica imaginando se, quando ela for desse para melhor, se o Hitler vai receber ela de braços abertos ou não. Mas vamos lá. Hoje saiu essa notícia. Eliane Cantanhede é demitida da Globo News depois de 15 anos. A internet começa a soltar várias interpretações. Pode ser por causa do desenvolvimento dela, dos comentários absurdos, antissemitas que ela cometeu, né? Ou talvez, pode ser porque a Globo esteja percebendo que está na hora de limpar o seu quadro desses militantes histéricos. E por que eu digo isso para vocês agora? Bom, eu digo isso porque tem uma jornalista alemã e americana, ela mora tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que acabou de publicar recentemente um texto que eu achei um tanto quanto curioso. Essa aqui é a Vicky Richter. Ela é uma jornalista defensora da liberdade de expressão, já fez longas, extensivas matérias sobre Alexandre de Moraes. Todas as vezes que brasileiros iam até os Estados Unidos para fazer denúncias dos crimes do Alexandre de Moraes, ela acompanhava, ela veio ao Brasil para fazer a cobertura de algumas manifestações. Essa aqui é a Vicky Richter, né, alemã. E ela publicou isso aqui, eu vou mostrar para vocês a tradução, aí vocês me falam se faz sentido ou não. Luzes, câmera, censura. Rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca, e não por dar notícias de última hora, mas por quebrar a confiança.
De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil, que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e salientar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando. As autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. A mensagem é clara: apoie a censura política e não se surpreenda quando os holofotes se voltarem contra você. Nós sabemos, embora ela não queira ter dito, nós sabemos que ela está falando da Rede Globo. Então para e pensa um pouquinho. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos, dessa supremocracia que nós estamos vivendo. Acionistas da Globo, se vocês têm alguma interferência nessa emissora e querem manter as suas ações em alta, porque imagine se a Globo sofre ação Magnitsky. As ações dessas pessoas passaram a valer nada. Olha que loucura. Não terá mais investimento internacional. Aí a Globo vai ficar sendo uma emissora de TV reconhecida no mundo inteiro como uma emissora, um jornalismo que apoia a ditadura. Vai valer o mesmo tanto que as emissoras de TV da Venezuela e de Cuba. Eu nem sei se tem em Cuba, né? Mas deve ter algum sistema de doutrinação lá. Então esse é um recado para os acionistas da Rede Globo. A Globo agora também está sob escrutínio dos olhares daqueles que querem devolver a liberdade de expressão ao mundo. Grande dia, pessoal.